E aí, pessoal, esperar um pouquinho aí o pessoal chegar. Vai colocando aí a tua pergunta sobre a ansiedade. Então hoje a gente vai fazer uma live sobre a ansiedade. Vamos falar um pouquinho de cérebro, de mente, e eu vou contar um pouquinho da minha história aí com a ansiedade, do que eu ando pesquisando sobre esse tema. Isso aí, taca a curtida aí, ó. Vou esperar um pouquinho aí o pessoal entrar. Boa noite aí. Anne, boa noite. Valeu. Tranquilaço. Olha só isso aqui, pessoal. Vou mostrar pra vocês aí antes do pessoal chegar. Olhem que da hora esse negocinho aqui pra você escrever. Eu via isso aqui nos filmes. Eu não sabia que dava pra gente comprar isso aqui. Aí amarelinho, ó. Fiz o roteirinho da live aqui nesse negócio. Muito bacana. Fala, Ribeiro. Tranquilaço? Então é isso aí, pessoal. Compartilhem a live aí com as pessoas que vocês sabem que são ansiosas. Compartilhem a live com aquela pessoa que você tenta sempre ajudar e que não ouve você. Ou aquela pessoa que te incomoda. Aquela pessoa que diz pra você que a ansiedade é frescura. Você pode comprar na Amazon esse caderninho aí. É bem baratinho. Fala, Priscila. Fala, P7. Dri Agridoce. Beleza? Esperar só mais um pouquinho aí pro pessoal ir entrando e em seguida eu já vou começar. Coloque aí nos comentários o que vocês querem saber sobre ansiedade. Eu vou falar um pouco, então eu vou falar de algumas pesquisas que a gente está fazendo, vou falar de algumas coisas que são notícias que provavelmente vocês não conhecem sobre ansiedade e aí depois eu vou abrir um espacinho aí para vocês perguntarem. Então coloca a tua pergunta aí. Eu vou dando uma olhada enquanto eu vou falando e depois eu posso responder aquelas perguntas que eu acho que foram interessantes para o resto do pessoal aí saber. Então, pessoal, taca a curtida aí, taca coraçãozinho aí, já tô vendo que tem uns aí. Tem uns coraçãozinhos aí que estão aparecendo, é isso aí, ó. Vamos tacar esse dedo aí, taca esse dedo na tela aí. Gente, seguinte, eu ando pesquisando bastante sobre ansiedade faz alguns anos e nos últimos meses eu foquei um pouquinho mais. Então, desde 2016, desde 2017 eu venho pesquisando esse tema, mas esses últimos 3, 4 meses eu me debrucei para parar e só fazer isso, só pesquisar sobre a ansiedade. Então foi o que eu fiz nos últimos 3 meses, li um monte de capítulos de livro, comprei um monte de capítulos de livro, um monte de livros, baixei um monte de artigos científicos e o que eu fiz? Tentei fundir tudo isso num conhecimento e traduzir esse conhecimento, né? Então o que eu vou te ensinar aqui? Eu falei esses dias aqui que você não é a tua mente. Falei esses dias aqui no Instagram que você não é os teus pensamentos. E vocês não têm ideia da polêmica que isso gerou. Isso gerou um monte de pessoas perguntando na caixinha: como assim eu não sou meus pensamentos? Como assim eu não sou a minha mente? Como assim, o que eu sou então, né? Então, assim, por incrível que pareça, pra gente que faz terapia, esse é um conhecimento, assim, muito, muito, muito básico. Mais ou menos que nem um mecânico dizer assim, bom, para o motor funcionar, o motor precisa ter combustível dentro. Isso é o equivalente a um psicólogo dizer a frase: você não é teus pensamentos. Então isso para nós é um conhecimento muito básico. Só que a gente estuda muito isso, então a gente não pode achar que isso é óbvio para todo mundo, né? E por incrível que pareça, não é, como eu estou dizendo para vocês. Muita gente se assustou com isso, né? O que eu sou então se eu não sou meus pensamentos? Como assim que eu não sou meus pensamentos, né? O que eu sou? Onde é que está eu aqui dentro do cérebro se eu não sou meus pensamentos, nessa vozinha que eu escuto na minha cabeça, né? E que tem tudo a ver com ansiedade. Porque quando você sente ansiedade, o que é que te dá ansiedade, né? É a situação ou é a vozinha na tua cabeça comentando sobre a situação? Coloca aí no comentário, é a voz ou é a situação? Coloca situação ou voz. Coloca aí que eu quero ver se você
confirma essa minha teoria de que o que gera mais ansiedade é a situação interpretada pela tua vozinha interna e não a situação em si. Então, o que é esse conhecimento de a gente dizer que você não é os teus pensamentos, né? É um conhecimento de uma desidentificação com o pensamento. A Anne colocou a situação e a voz. É os dois, né, Anne? É tudo. Auto-julgamento. Minha mãe entrou aí, beijo, mãe. Minha mãe entrou agora aí na live. Então, assim, o que a gente fala, por que a gente diz essa coisa de que você não é os teus pensamentos? Eu vou fazer uma série de explanações aqui para você entender, depois, no final desse vídeo, o que quer dizer essa coisa de você não é teus pensamentos e o que é essa voz na tua cabeça. Então, primeiramente, eu gostaria de falar algumas coisas sobre o cérebro e sobre a mente. Como vocês sabem, ou se não sabem, eu me formei em psicologia em 2019 e agora estou estudando neurociência. Então, o que é psicologia e o que é neurociência? Muita gente não entende, né, o que é isso. Psicologia estuda a mente humana, estuda o processo mental. Neurociência estuda o cérebro, então estuda o órgão que produz a mente. Então pensa que existe uma laranja e o suco dela. A laranja é o cérebro, é a parte de massa, né? E o funcionamento dessa massa é a mente. Então, excesso de ansiedade pode causar desrealização e despersonalização. Com certeza pode causar. Inclusive eu já tive esses dois sintomas. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso aqui depois, Ribeiro. Vou anotar aqui para você, para depois eu te responder. São sintomas de ansiedade, sim. São dois sintomas dissociativos que eles aparecem por causa da ansiedade em excesso. Mas vamos lá, o que é o cérebro e o que é a mente, né? Você já entendeu. Só que o que acontece? A maioria dos psicólogos não estuda o cérebro, eles estudam só a mente. Então, o que acontecia lá comigo quando eu estava me formando? Quando eu estava me formando, eu lembro até que uma professora que eu gostava muito dela, e era uma professora que também gostava bastante de mim, assim, era uma professora que enchia minha bola para os colegas, né? E ela falava assim: Jean, a mente, ela é uma coisa, o cérebro é outra. Então não caia nesse papo de que a mente é o que o cérebro faz, que a mente tem alguma coisa a ver com o orgânico. Nós não trabalhamos com o orgânico, nós trabalhamos com a mente. Então isso era o que minha professora me falava, né? Que nós não trabalhávamos com o orgânico, nós trabalhávamos exclusivamente com a mente. Tá, eu fiquei com esse conhecimento por muito tempo. E hoje em dia eu sei que isso está totalmente defasado, né? Esse conhecimento está totalmente defasado e isso é uma mentira científica, né? Tudo bem, a gente tem ali os professores falando o que eles acham ser a verdade, né? Muitas vezes eles acham que aquilo é mesmo. Mas hoje em dia eu consigo te afirmar com 100% de certeza que se eu pegar o meu cérebro agora, depois de ter aplicado um monte de coisas, depois de ter aprendido um monte de coisas sobre a ansiedade, colocar meu cérebro numa máquina de ressonância magnética funcional ali para ver o meu cérebro atuando e pegar o meu cérebro de 4 anos atrás e enxergar ele, eu ia ver diferenças em estruturas do cérebro, em partes do cérebro que eu vou explicar para vocês quais são, e em funcionamento do cérebro. Então, estruturas, circuitarias, tamanhos, eu ia enxergar diferenças bem salientes de um cérebro ansioso para um cérebro saudável. Então você aí que tem ansiedade, o que você acha? Você acha que o teu cérebro tem alguma culpa nisso ou não? Você acha que os teus sintomas de ansiedade são puramente coisas, sei lá, fugazes da mente que não tem nada no teu cérebro, nada acontecendo no teu cérebro? O que vocês acham? Gente, tá muito forte a luz aí, o que vocês acham? Tô achando que tá um amarelão aí na minha cabeça. Então hoje em dia a gente consegue enxergar que dentro do teu cérebro, se você tem ansiedade, tem coisas bem interessantes. Por exemplo, se eu pegar um cérebro aqui, a parte da frente da nossa testa, aqui logo atrás,
é o lobo frontal, né? Então você tem o cérebro é dividido em lobos, né? Partes, né? Partes que a gente chama de lobos, lobo frontal, lobo parietal, enfim. O lobo frontal tem uma parte que é o córtex pré-frontal, que é como se fosse um gerente. Então, ó, a Leão já matou a charada. O lobo frontal tem o córtex pré-frontal, e esse córtex pré-frontal é como se fosse um gerente do cérebro, né? Então o que ele faz? Ele tem ramificações lá dentro do sistema emocional do cérebro, lá dentro do sistema límbico. Vocês já ouviram falar sobre o sistema límbico, né? Todo mundo já ouviu falar do sistema límbico, é uma coisa bem conhecida. Então o seu córtex pré-frontal, ele vai lá, imagina aí que tem uma carroça. Imagina uma carroça, tem aquele cara que dirige a carroça, tem aqueles arreios, né? E tem o cavalo lá na frente. Só que imagina isso ao contrário. Então o córtex pré-frontal é o cara que está comandando a carroça e o cavalo, que é a força, é a emoção. Então a tua emoção é como se fosse um cavalo. Se você dispara ela, você não segura. Então o cérebro funciona assim: emoção, razão, emoção, razão. Ele nunca vai fazer emoção e razão ou emoção e razão zero, né? Ele vai fazer essa alternância. Então o que acontece? Na ansiedade, você tem essa gangorra, né, do cérebro emocional e racional, o cérebro emocional lá em cima e o racional lá embaixo. Então, se eu conseguisse ver o teu cérebro nesse momento, você sendo uma pessoa ansiosa, córtex pré-frontal baixinho, quase não ativado, e sistema emocional bombando, né? Sistema emocional muito ativado. E lá dentro do sistema emocional existe uma pequena estruturazinha, né? Que é a amígdala. Não são as tonsilas palativas aqui que a gente tem, que não é a amígdala, isso aqui é tonsila palativa. A amígdala é o tamanho de um feijão e tem duas. Nos dois meiucas do cérebro aqui tem duas estruturazinhas que chama amígdala. O que essa amígdala faz? Bom, existe um cara chamado Eric Kandel. Se vocês não conhecem, o Eric Kandel é um dos mais top aí da neurociência. Ele escreveu um livro que eu tenho lá que é desse tamanho assim, com 1.600 páginas. Esse Eric Kandel, ele conseguiu bloquear uma proteína dos ratinhos lá que parava de alimentar a amígdala desses ratinhos. Então tá, o Eric Kandel diz assim: vamos bloquear a entrada de proteína na amígdala dos ratos e vamos ver o que acontece com esses ratos. O que vocês acham que aconteceu com o rato? O rato não tinha mais medo de nada, né? O rato perdeu a capacidade de ter medo. Então, uma das funções da amígdala, né, tem várias funções, mas a principal função da amígdala, que se diz o coração do sistema límbico, né? O pessoal da neurociência diz que a amígdala é o coração do sistema emocional. É ativar frente a alguma resposta de medo, né? Então, assim, você tem um sistema nervoso simpático e parasimpático. Quando você fica estressado com raiva, você liga o sistema simpático. O sistema simpático, apesar do nome, ele não é nada simpático, porque ele serve para luta e fuga. Então, o que acontece? Sistema simpático, quando alguém te fala alguma coisa, você fica, nossa, furioso, ou com medo, né? Dispara o coração, acelera o batimento, você soa. Esse é o sistema simpático. A amígdala, ela liga esse sistema simpático. Então, se você for ver dentro do cérebro da pessoa ansiosa, o que você acha que vai acontecer lá dentro, né? Na amígdala dessa pessoa? Você acha que vai estar do tamanho normal, maior, menos ativa, mais ativa? Então vamos fazer aqui um desenho para vocês verem. Digamos que, não precisa nem fazer desenho. Digamos que a amígdala normal de uma pessoa seja um negocinho desse tamanho aqui. A amígdala do ansioso vai ser isso aqui, ó. Então o que você acha que acontece quando você tem uma estrutura do cérebro que tem uma função e que está hipertrofiada, né? O que acontece quando você tem um músculo e ele está muito grande? Você consegue fazer uma força bem maior com esse músculo, não é? Então, assim, a pessoa que tem um braço desse tamanho, ela consegue mobilizar uma força gigantesca com aquele braço. Eu, com meu bracinho pequeno, não consigo tanto. Então, assim, a amígdala maior e mais ativada, o que ela faz? Mobiliza mais ansiedade, mobiliza mais medo,
te bota mais no estado simpático, né? No estado de luta e fuga. Ela mobiliza você mais para caçar perigos no ambiente. Então, se eu conseguisse pegar a pessoa que está assim, bem, a pessoa não tem ansiedade nenhuma, conseguisse ir lá dentro do cérebro dela e dar uma ligadinha na amígdala dela, para ela ficar mais ativa e para ela ficar maior, o que aconteceria com essa pessoa? Ela ficaria com mais ansiedade, ela ficaria com mais estresse, ela ficaria com mais medo. Então, primeira coisa que a gente tem de alteração significativa dentro do cérebro da pessoa com ansiedade, a amígdala maior e mais ativa. Segunda coisa que a gente tem no cérebro da pessoa com ansiedade, córtex pré-frontal, que iria lá dentro do sistema límbico frear aquele sistema límbico. Lembra que eu falei para você que o córtex pré-frontal é o cavaleiro e o sistema límbico é o cavalo? Então o córtex pré-frontal está sem a chibata, ele não consegue parar o cavalo mais. E aí por isso que você tem ataques de pânico, por isso que você tem crise de ansiedade, por isso que você fica ansioso o tempo inteiro, por isso que você fica irritado o tempo inteiro, por isso que você fica estressado o tempo inteiro. Então, olha, como faz para diminuir essa amígdala? A gente já vai falar disso depois. Córtex pré-frontal diminuído, né? Amígdala superativada. Terceira coisa que é super interessante que a gente encontra no cérebro com ansiedade. E essa é uma coisa bem triste, porque existe um eixo que é o eixo hormonal do estresse, né? Então você tem no teu cérebro algumas estruturas. Uma delas é o hipotálamo. Então pensa numa estrutura de 3 níveis, tá? Pensa no hipotálamo, a glândula pituitária e a glândula adrenal ou glândula suprarrenal. Então o que acontece? O hipotálamo percebe um estímulo e ele fala para a pituitária, liga o estresse aí. E a pituitária vai lá e manda para a suprarrenal, que fica em cima do teu rim, e diz, liga o estresse, vamos trabalhar, tem alguma coisa para fazer, tem algum perigo para a gente superar, tem algum desafio para a gente superar. Esse eixo hormonal é o eixo hormonal do estresse, do cortisol. Então, a glândula suprarrenal libera o cortisol na tua corrente sanguínea, você fica agitadão, resolve o problema e pronto. O que acontece quando o cérebro da pessoa está normal? O que acontece? Esse cortisol saindo da glândula suprarrenal, pensa naquele negócio de puxar a descarga do banheiro. Você puxou a descarga do banheiro, o que acontece? Vai encher de água e a boia vai fazer com que a água não venha mais. Pô, acabou, encheu. É a mesma coisa que acontece com o eixo hormonal do estresse. Liberou estresse na corrente sanguínea, o estresse ele vai voltar lá em cima na glândula pituitária e vai voltar lá em cima no hipotálamo e vai dizer, ó, estamos trabalhando aqui, estamos resolvendo o problema. Então o cortisol ele é autoinibitório, né? Existe um eixo de feedback negativo que a gente chama, que ao sair lá da glândula suprarrenal ele volta lá em cima e inibe a produção de mais cortisol. Então, não sei se você conseguiu entender aqui a jogada. Você tem um sistema que libera o estresse no teu corpo. Esse sistema é baseado em 3 fatores: hipotálamo, a glândula pituitária e a glândula que libera de fato o cortisol. Essa glândula que libera de fato o cortisol inibe as 2 outras, dizendo que já tem cortisol suficiente. Isso num cérebro normal. Agora, num cérebro com ansiedade ou depressão, o que acontece? A necessidade de se auto-inibir. Então, olha que triste isso. Você tem um excesso de cortisol no sangue, que, por exemplo, as pessoas que se suicidam por muita ansiedade e depressão, você consegue achar excesso de cortisol no líquido céfalo-raquidiano delas, né? Você consegue medir ali dentro da medula e você consegue ver que tem uma concentração exacerbada de estresse ali, de cortisol. E aqui que mais? Na urina, né? Você consegue ver também esse excesso de cortisol, na saliva. Por quê? Porque esse eixo inibitório, por uma série de razões, não vai adiantar eu te explicar por que isso acontece, né? Mas o importante é você saber que isso acontece, ele para de se auto-inibir. Então é como se você você tivesse uma torneira de estresse e você, preciso fazer uma prova, liga a torneira de estresse, estuda para a prova, desliga. Preciso me arrumar para sair, para encontrar um amigo, tá, liga um pouquinho de ansiedade e desliga. Preciso fazer um trabalho da faculdade, liga um pouquinho de estresse e desliga. Isso seria o normal do eixo HPA, que é o eixo hormonal do estresse.
Agora, no transtorno de ansiedade, na depressão, esse eixo ele funciona assim, ó. Existe um estímulo, lembra da amígdala? A amígdala detecta perigo. Então a amígdala detectou perigo. O córtex pré-frontal, que seria para regular a amígdala, tá fazendo assim, ó. Tô nem aí. Então a amígdala detecta o teu perigo, avisa lá para o eixo HPA para liberar estresse. E o que acontece? O eixo HPA funciona desse jeito, ó. Você liga uma torneira, deixa ela ligada e arranca a torneira e joga fora. Joga o registro fora. Então assim, é muito triste porque o que acontece? A pessoa fica extremamente ansiosa, a pessoa fica extremamente agitada, ela começa a perder o contato com a realidade de fato de tão estressada que ela fica. Então, para você que perguntou ali, despersonalização e desrealização, excesso de estresse. Eu já tive os dois sintomas. Excesso de estresse, você perde contato com a realidade. Você não sabe nem mais onde que você está. Você dissocia. Né? A despersonalização e a desrealização são dois sintomas dissociativos. Para você entender o que são dissociativos, pensa assim, ó. Pensa aqui, ó. Cognição, emoção, memória, percepção e raciocínio. Pensa que numa pessoa normal, isso tudo está amarrado aqui. Pensa que isso aqui está amarrado com um barbantinho aqui, ó. Isso aqui é a pessoa normal. A despersonalização e a desrealização é isso aqui, ó. Entendeu? Então você percebe, mas não sente afeto, mas não raciocina, mas a memória não funciona, e aí fica tudo assim, ó, confuso. Você não sabe se você é você, se o mundo é o mundo, sabe? Fica uma coisa tão bizarra na tua cabeça que a tua mente ela desamarra. Então você não é os teus pensamentos, porque você é a tua memória, você é a tua percepção, você é o teu raciocínio, você é a tua memória de trabalho, a memória de longo prazo, a percepção, os afetos, as emoções, pensamentos, sentimentos, tudo junto, né? E aí surge um fenômeno que é a amarração de tudo isso, que seria o que você entende que é você, a percepção que você tem de você. Agora, excesso de estresse faz com que isso faça aqui, ó, é o labirinto, isso mesmo, vira um labirinto, você não consegue mais se achar, porque assim, para você se achar, você tem que ter as emoções, os pensamentos, os sentimentos, a memória, saber de onde você veio, para onde você vai, o raciocínio para dizer, será que é o caminho certo? Pronto, despersonalização e desrealização é uma dissociação de tudo isso. Então você fica completamente bagunçado, zoado ao total, né? Eu cheguei a ficar um dia inteiro assim uma vez, quando eu tava com umas crises de ansiedade bem ruins, né? E aí você vai me perguntar, Jean, mas você é psicólogo, você chegou nesse ponto de sentir esse negócio aí, de chegar nesse sintoma dissociativo? Aí eu entro no negócio do tratamento, né? Para vocês terem uma ideia, eu tentei me tratar com 3 psiquiatras e 3 psicólogos, antes do psicólogo que está me atendendo hoje, que inclusive é da equipe lá do Wesley Delanogari, o João Perini, um baita profissional. Antes dele eu já tentei me tratar com vários outros psicólogos e é muito difícil você encontrar um tratamento adequado assim para a ansiedade. Porque assim, a pessoa que tem ansiedade, geralmente ela não consegue lidar com isso. E assim, se for um psicólogo, por exemplo, a pessoa ela vai se perder na vida. A pessoa que tem ansiedade, ela se perde na vida, porque ela quer fazer 1000 coisas, ela quer pensar 1000 coisas, ela quer resolver o mundo e geralmente a pessoa não... Né? Então é muito raro você pegar, por exemplo, uma pessoa que conseguiu superar a ansiedade e ela te ensina, né? Que é o que eu consegui fazer, é o meu objetivo agora, né? Que eu consegui entender tudo que funciona, o que não funciona e passar para vocês. Então, por exemplo, teve uma pessoa que me atendeu, que me deu um medicamento que aumentava a noradrenalina. Sabendo que a noradrenalina é uma das coisas que está na ansiedade. Assim, ó, imagina aquele equalizador de rádio, né? Na ansiedade você pega a noradrenalina, dá uma subidinha, dá uma baixadinha na serotonina, dá uma baixadinha no GABA, que é o que te deixa calmo, a serotonina também te deixa calmo. Você dá uma subidinha na noradrenalina, dá uma subidona na dopamina, e aí o que acontece? A pessoa fica louca das ideias, ela quer fazer tudo, ela quer, tipo, né, não sabe o que quer fazer, ela não sabe para onde quer ir, ela fica doida, né? Então, assim, a pessoa me dava remédio para ansiedade, remédio que eu fui ler na bula
e lá aumentava a dopamina e noradrenalina. Como é que você vai curar a pessoa com ansiedade desse jeito, né? Não tem como. Então, fui atendido também por uma pessoa que trabalhava com a psicanálise. Aí a psicanálise me fez piorar bastante alguns sintomas, porque a psicanálise daquela pessoa, as técnicas que ele usava, me faziam ficar pensando sobre o pensamento, né? E o que acontece? Transtorno de ansiedade generalizada, que é a preocupação com a preocupação, não sei se você tem esse sintoma, tipo assim, putz, eu vou me preocupar e aí o que vai acontecer quando eu me preocupar? E aí você fica se preocupando com a preocupação, não é? Você já tem isso quando você tem ansiedade. Então, quando você vai no psicólogo, você não quer que ele faça você ficar se preocupando com a preocupação, né? Pelo amor de Deus. O psicólogo tem que dizer para você, bom, o que você está pensando aqui, vamos entrar nesse pensamento, vamos dizer, olhar o que é real aqui, o que não é real, bom, te orientar de fato, né? E não, esse psicólogo não conseguiu me ajudar. Eu entrei lá com ansiedade e eu saí do consultório do cara com crise de pânico todo dia, para vocês terem uma ideia. E assim, não, isso não pode ser de hipótese nenhuma um sintoma do tratamento, né? Um efeito colateral do tratamento. Não, isso é um tratamento mal feito, ponto, não tem o que discutir, né? Se alguém está te tratando e você está ficando pior, essa pessoa está dizendo que isso é um sintoma, que tem que, sei lá, melhorar para piorar, piorar antes para depois melhorar, isso é balela, né? Você tem que, cada sessão, aprender um pouquinho mais sobre a ansiedade, cada sessão aprender um pouquinho mais sobre os processos, cada sessão aprender um pouquinho mais sobre o que está acontecendo e ficar melhor a cada sessão, não pior. Mas enfim, por isso que eu passei por tudo isso, né? Infelizmente a faculdade de psicologia no Brasil ela é muito fraca ainda, comparado com os outros países, né? A gente aprende muito pouco coisas práticas. Mas vamos lá. Falei do cérebro da pessoa ansiosa, então você já entendeu que não existe essa história de dizer que é a mente e o cérebro um para cada lado. A mente e o cérebro são a mesma coisa. Então, se você tem um cérebro super dopaminérgico, você vai ser uma pessoa como eu. Eu não aguento ficar sem fazer coisas, eu tenho que resolver problemas. Ficar de férias para mim... eu pego outros projetinhos pessoais, eu gosto de compor, eu gosto de fazer músicas, escrever contos, enfim. Eu não gosto de ficar sem fazer nada, né? Então, o que é isso? É um cérebro hiperdopaminérgico, né? Então, tudo que acontece no teu cérebro impacta na tua mente. Trocadilho. Então, assim, se eu pegar e injetar dopamina no teu cérebro, você vai ter uma reação mental. Se eu injetar noradrenalina no teu cérebro, você vai ter uma reação mental. Quer ver uma coisa? Quem aí toma café com cafeína? Fica uma semana sem tomar cafeína, mas fica uma semana assim, sem nada de cafeína. E aí faz o teste, de manhã, em jejum, toma ali uma xícara de cafeína. Depois que você está uma semana sem tomar, porque se você toma todo dia, você já desenvolveu uma tolerância e você não sente muito. Mas faz o seguinte, fica uma semana sem tomar e você que é ansioso, toma essa cafeína para você ver. Você vai notar assim, uma diferença quase que material, assim. Você vai conseguir tocar a diferença de tanta coisa que você vai sentir. Você vai conseguir sentir o coração batendo muito, muito mais forte do que você sentiu na última semana. Você vai conseguir sentir que você está suando mais. Você vai sentir que você está mais desorientado. Você vai sentir que você tem que fazer as coisas mais rápido. Enfim, o teu corpo acelera, né? Para vocês terem uma ideia, bendito esse café. Olha só, para vocês terem uma ideia, se eu quero fazer um estudo com as pessoas que têm síndrome do pânico, para estudar o cérebro delas, né? Eu posso induzir pânico nas pessoas de algumas formas, né? Existem algumas substâncias, lactato de sódio é uma substância que é panicogênica, dá pânico na pessoa. Bicarbonato de sódio também causa pânico em quem tem propensão. Cafeína causa pânico em quem tem propensão. Nicotina causa pânico em quem tem propensão. Então olha só, nicotina, álcool e cafeína são substâncias panicogênicas. O álcool não é usado em laboratório, mas a cafeína é usada em laboratório para induzir ataque de pânico, para estudar o cérebro da pessoa que tem ataque de pânico.
E às vezes a pessoa tem ataque de pânico e toma café todo dia de balde. Entendeu? Então, assim, por isso que eu digo para vocês, corta o café com cafeína, né? Porque o café é bom. Eu até falei hoje no Instagram que a substância que tem no café, a torra do café, ela é ótima para o intestino. E o intestino, ele gera mais de 90%... Não, mentira. O intestino gera de 80% a 90% da serotonina do teu corpo. Então, se o teu intestino está doente, você acha que tem uma relação ou não com a depressão? Né? A depressão é uma doença que tem muita relação com o que você come. Muita, muita relação. Né? Muita relação com o teu intestino, com a saúde do teu intestino. Os micróbios que vivem ali, né? Tem mais de 10 mil espécies de micróbios que vivem no teu intestino. São mais de 100 trilhões de unidades de bactérias, né? Mais de 100 trilhões de bactérias que vivem lá. E aí elas produzem boa parte da serotonina. E aí o café é muito bom para isso, né? Só que o café te dá ansiedade se você tem propensão à ansiedade. Então por isso que eu digo, eu tomo café com cafeína às vezes, mas eu tomo ou às 10 horas, depois que eu já tomei café há 2 horas, né? Tomei café, comi alguma coisa, me nutri há 2 horas, aí às 10, 11 eu tomo um café com cafeína, um copinho só, que é uma maquininha, ou às 2 horas, mas é depois que eu já almocei, então eu já estou com o meu corpo, meu metabolismo já está funcionando já há 2 horas, sem o efeito da cafeína. Então tem gente que acorda em jejum e taca aquela cafeína no organismo. E aí você se toma todo dia, você nem percebe mais o quanto essa cafeína te deixa ansioso e estressado e acelerado, né? Mas enfim, existem algumas coisas também que não são do cérebro, não são da mente, né? Não são do comportamento, dos hábitos das pessoas. Existem algumas coisas que são da mente dela, no sentido de que são coisas que a pessoa aprendeu, né? São comportamentos mentais, hábitos mentais. Claro que eles têm um correlato neural lá no cérebro, né? Claro que se você for lá no cérebro, esses comportamentos mentais, eles têm lá um caminho neural sendo consolidado. Mas uma das coisas que a pessoa ansiosa faz muito, digita aí no comentário se você faz muito isso, é tentar suprimir o pensamento da mente. Então as pessoas ansiosas geralmente se preocupam com as crises, se preocupam com os objetos, por exemplo, me preocupo com o elevador, me preocupo com o carro. Eu lá quando tinha ataque de pânico, me preocupava muito em ter que entrar no ônibus. Eu não gostava de ficar trancado no ônibus, me dava uma sensação de falta de ar, e parecia que eu ia desmaiar ou passar mal, ou não conseguir fugir dali e tal. E o que eu tentava fazer? Como a gente não consegue lidar com aquilo desperta um medo gigantesco e é ruim, é uma sensação ruim, então a gente tenta tirar aquilo da cabeça. Só que tem uma série de estudos que tentou fazer essa supressão de pensamentos para ver se funcionava, e não funciona. Então tem uma série de estudos onde você pega um grupo, divide as pessoas em grupo A e grupo B e diz assim para o grupo A, pessoal do grupo A, você vai tentar não sentir estresse, você vai tentar não sentir medo, você vai tentar não sentir ansiedade, depois a gente marca o teu nível de ansiedade e estresse no começo do estudo e depois. E aí diz para o grupo B, olha, se você sentir ansiedade, se você sentir estresse, você reorienta a tua atenção para alguma lembrança, você reorienta a tua atenção para a percepção do corpo, enfim. E o que vocês acham que acontece? Aquele grupo que é instruído a tentar suprimir os pensamentos, eles aumentam a frequência dos pensamentos, a intensidade da emoção negativa associada com aquele pensamento, e eles ficam mais estressados e com medo daqueles pensamentos. Então esses estudos comprovam que a supressão de pensamento é uma técnica péssima. E qual que é o problema? Provavelmente quase todo mundo que está aqui nessa live usa. Provavelmente quase todo mundo que está aqui tenta suprimir pensamentos da mente, né? E eu sempre gosto de fazer um exercício prático para te mostrar isso, porque algumas pessoas não confiam nos baldes de estudos científicos que tem sobre os assuntos, né? Então faz o seguinte, se você quer tentar suprimir pensamentos, tenta suprimir o seguinte pensamento da tua cabeça.
não pensa num urso polar branco. E aí tenta forçar para não pensar nesse urso polar branco. Aí sempre que eu faço essa piadinha, né, as pessoas dizem, nossa, o urso ficou na minha cabeça ali, aquele maldito urso ficou na minha cabeça. E tem até um conto sobre isso, saindo aqui da live você pode assistir, que é O Demônio da Perversidade, do Edgar Allan Poe, que ele fala sobre o funcionamento desse efeito. Se chama efeito irônico do pensamento, ou efeito irônico da cognição. O que acontece? Quando você tenta suprimir um pensamento, você faz a tua memória de trabalho funcionar de uma forma e a tua memória de longo prazo funcionar de outra. E nas duas, pelo que incrível que pareça, o que fica nelas duas é o tal do urso polar branco. Então a tua memória de longo prazo fica dizendo assim, não pense no urso polar branco, não pense no urso polar branco, não pense no urso polar branco. E a tua memória de trabalho, que é, pensa no HD e na memória RAM do computador, né? A memória RAM é a memória de trabalho. Memória de curto prazo que dura mais ou menos 5 a 30 segundos. A tua memória de trabalho fica dizendo, estamos pensando no urso branco? Estamos pensando no urso branco? Estamos pensando no urso branco? Então ela fica voltando. E aí o que acontece? Se você vai ver no espaço da consciência dessa pessoa, obviamente o que está ali é o urso branco e mais nada. Então assim, a supressão de pensamentos, ela é uma tentativa falha, ela aumenta a tua ansiedade, aumenta o teu estresse, aumenta a frequência daquele pensamento que você está tentando suprimir na tua cabeça e péssima estratégia para você tirar o que está acontecendo na tua cabeça que você não quer pensar, ou que você não quer sentir. E aí você me pergunta, Gia, não posso suprimir os pensamentos, só que eu penso que eu vou morrer. Eu penso que eu vou pular do prédio, eu penso que o meu coração vai parar, eu penso que eu vou morrer de medo, né? Então você diz assim, se eu não posso suprimir os meus pensamentos, como que eu tiro as coisas que estão na minha cabeça quando eu estou numa crise? Como que eu tiro os meus pensamentos dali? Então, se eu não posso, né, tentar tirar. Então eu te digo a resposta. Uma vez que eu fiz esse exercício, uma mulher mesmo da plateia, né, foi uma palestra que eu fiz, ela achou a solução. Claro, não que ela achou a solução, né? A solução já existe há milênios, que é uma técnica que eu vou ensinar para vocês, mas ela achou a solução também da forma dela. Ela disse assim, bom, Gia, eu consegui tirar o urso da minha cabeça assim, o que eu fiz foi pensar num cavalo preto. E quando eu fiquei tentando pensar no cavalo preto, não tinha espaço para pensar num urso branco, porque eu estava focado no cavalo preto. Então é exatamente assim que funciona, né? Você consegue perceber, a tua mente é como se fosse isso aqui, né? Isso aqui é a tua mente e aqui é o mundo. E aqui tem uma coisinha que passa, né? A tua mente passa e o mundo tem aqui e entra para dentro da tua mente. Esse pequeno gargalozinho é a atenção. Então assim, o que faz alguma coisa entrar ou sair da tua mente é a atenção. Então, se você quer controlar o pensamento, você tem que ser bom em controlar o quê? Chuta aí. Se você direcionar a atenção, né? Você tem que direcionar a atenção. Então, aceitar também é um processo importantíssimo, Anny. Aceitar é um dos processos, é um dos pilares. Inclusive, eu vou falar um pouquinho para vocês depois de uma técnica que tem em comum dos pilares a aceitação. E vou falar também o que é a aceitação, porque muita gente confunde. Mas assim, se você aprender a direcionar a tua atenção e aprender a sustentar a tua atenção, você controla o pensamento. Sabe aquela história do Neo da Matrix, que ele diz assim, eu vou poder me desviar de balas? Aí eu digo, não, você não vai precisar desviar de nada, porque você vai conseguir controlar a atenção. Então você não vai precisar desviar do pensamento, entendeu? Então assim, se você consegue ter sustentação de foco atencional, você controla o espaço da tua mente, você controla o que está lá dentro, você controla as operações dela, né? Então muita gente que quer controlar o pensamento se frustra, porque tenta controlar o pensamento. Mas as pessoas que tentam aprender a lidar com a atenção, as pessoas que tentam aprender a
forçar o músculo atencional para ele ficar mais forte, né? A gente vai na academia forçar o músculo para ele ficar mais forte, mais rígido, mais duro, mais potente. O músculo atencional é a mesma coisa. Quando você faz o mindfulness, a atenção plena, o controle da atenção, você exercita o tálamo. O tálamo é a parte do cérebro que permite que alguma coisa entre ou saia. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem claro para vocês entenderem o que o tálamo faz. Se eu estiver aqui nessa sala tentando falar com vocês e tiver um cachorro latindo aqui do lado, e tiver uma outra mulher chorando aqui no outro lado da sala, tudo bem, não tem sala aqui perto, mas se tivesse uma baita barulheira aqui do lado e eu estivesse tentando me concentrar em vocês, se eu tivesse conseguindo me concentrar em vocês, teria duas coisas acontecendo no meu cérebro. Uma é a dopamina, que eu conseguiria focar, mas a outra era o tálamo, assim, meio que negando todo aquele barulho. Então o tálamo é como se fosse um filtro, uma peneira. Ele só deixa passar aquilo que o cérebro quer naquele momento. Se você não treina, o teu tálamo ele tá assim, ó, escancarado. Qualquer coisa que chegar, entra. Se você treina, se você desenvolve o músculo atencional com as técnicas, você treina o tálamo para que ele responda ao teu comando cognitivo. Então assim, eu quero prestar atenção na live agora. E eu vou prestar atenção na live. E eu não vou me lembrar de nada que eu tenho que fazer, porque eu tô 100% aqui, 1000% aqui. Porque eu tô com o meu tálamo hipertrofiado. Eu treino ele. Eu treino ele lendo, eu treino ele meditando, eu treino ele escrevendo, eu treino ele conversando com as pessoas, eu treino ele quando eu tomo banho, eu presto atenção no meu banho, eu treino ele quando eu como, eu presto atenção no gosto da comida. Enfim, você treina essa estrutura. E aí sim você consegue controlar o pensamento, porque você consegue direcionar a flecha que atinge o alvo, né? Então assim, muita gente quer controlar o pensamento retirando coisas da mente. Aí seria como se você tivesse com um estilingue apontado para você, né? E quando você solta, a pedra vem na tua cara. É mais ou menos isso que funciona quando você tenta suprimir os pensamentos. A hora em que você bobear, o pensamento vai estar ali. E aí tua mente vai registrar que ele está ali e você vai se frustrar. E aí isso vira o círculo. Eu chamo isso de o círculo infernal da ansiedade. Você tenta controlar, ele começa a aparecer mais, e aí você começa a se culpar, e aí você tem pensamento que você não queria, mais dele, né, emoção, medo, raiva, frustração, porque você não conseguiu controlar, e aí você tem raiva. E aí o que acontece com aquele eixo hormonal do estresse? Imagina que não é mais uma torneira, agora é um hidrante, tá aberto assim, vazando o estresse para todo lado. Então é isso. Isso é uma das coisas que as pessoas com ansiedade costumam fazer. Elas costumam tentar suprimir os pensamentos. E uma série de estudos mostra que isso é uma estratégia péssima. Então, eu quero que você lembre agora, toda vez que você tentar suprimir um pensamento da mente, você vai fazer o seguinte: você vai lembrar de mim lá na tua frente. Imagina o Jean lá na frente, assim, dizendo: para, não suprima os pensamentos. Direciona o foco para outra coisa. Não tenta não pensar em algo, né? Você não quer saber daquilo que você não quer. Eu não quero isso, não quero. Não, pense no que você sim quer. Eu quero focar na minha live. Eu quero focar no meu livro. Eu quero conversar com essa pessoa. Eu quero entender o que essa pessoa está me falando, né? Fobia social, a pessoa tem pânico de falar com os outros e tal. O que essa pessoa está falando? Será que ela está com medo? Vou entender, olhar as expressões faciais da pessoa, foca 100% na pessoa e a tua tendência vai sumir, a tua ansiedade vai sumir. Por quê? A tua ansiedade vem quando você fica naquele loop, né? Meu medo, meu pensamento, minha raiva, e aí aquilo começa assim, ó. É um processo que eu chamo de microfonia emocional, esse processo. É uma microfonia emocional, porque o que acontece quando você tem microfonia? Você tem um sinal que entra cada vez mais forte e vai se replicando, porque, por exemplo, você tem um microfone e uma caixa que amplifica. Isso funciona nas nossas emoções. A caixa que amplifica o sinal da emoção é o córtex pré-frontal. E
o microfone é, digamos, o sistema límbico. Então o sistema límbico gera a emoção, o córtex pré-frontal amplifica e volta para o sistema límbico. E assim vai gerando essa microfonia emocional. Como podemos treinar o hipotálamo além do mindfulness? Não é o hipotálamo, é o tálamo. O controle atencional é o tálamo que se a gente treinar, por exemplo, mindfulness e tal, leitura também, uma corrida 100% focado ali, é uma forma de treinar. Você vai treinar o tálamo, que é o tálamo que faz esse controle atencional. Outra coisa, como é que você faz o treino do mindfulness? Essa realmente é uma pergunta boa, porque muita gente fala do mindfulness, mas muita gente deixa as pessoas sem saber o que é a técnica. Então a técnica do mindfulness, ela se baseia em 4 partes, e essas 4 partes, elas correspondem a 4 vias neurais do teu cérebro. Então, por exemplo, tem a rede de saliência, a rede padrão. A rede padrão é o quê? Quando você viaja, né? Tem a rede atencional também. Então, como é que começa o treino? A rede atencional, que é o foco, diz assim: quero prestar atenção nas minhas mãos. Eu quero prestar atenção nas minhas mãos. Agora eu estou prestando atenção nas minhas mãos. Estou 100% aqui. De repente eu começo a pensar assim: bom, será que as pessoas não estão achando que eu sou maluco na live? Porque eu estou esfregando as minhas mãos? Nesse momento, o que aconteceu? A minha rede padrão, que a gente chama de Default Mode Network, é um ponto aqui bem no meio da nossa cabeça aqui, que ativa. Essa rede padrão, ela é ativada quando a gente fica viajando na maionese. Então, eu estou aqui, rede atencional ligada, né? Focadaço, de repente a minha rede padrão acende. Nesse momento que a minha rede padrão acende, eu começo a devanear. Aí entra em cena a outra rede neural, que corresponde a um processo mental chamado memória de trabalho, né? Então a memória de trabalho é aquilo que você faz assim: putz, eu não devia estar pensando na minha mão, né? Isso é memória de trabalho. Então aquela intenção que você setou lá no início, né? Você disse: eu quero prestar atenção em tal coisa, ela vai voltar para a tua memória, vai voltar para o teu cérebro, para o teu espaço de consciência, através da memória de trabalho, ligando lá no teu cérebro a rede de saliência, que a gente chama. E a rede de saliência vai dizer assim: bom, a gente não está mais pensando na mão, a gente não está mais focando na mão, então bora focar para a mão. E aí a rede de atenção, né, o foco atencional, volta a redirecionar a atenção para a mão aqui. Então esse processo, ele é o treino do mindfulness. Esse processo de 4 passos, ele é o resumo de um treino de mindfulness. É muito simples, mas não significa que é fácil, tá? Mas é simples. O que é? Imagina um bebê. Eu sempre uso o exemplo do bebê para exemplificar o treino do mindfulness. Vou pegar aqui alguma coisa, não sei se vocês conseguem enxergar. Tá, digamos que eu estou aqui com o bebê. Ó. O bebê está aqui, eu quero que ele fique aqui. Então, eu quero sentir determinada sensação. O bebê está aqui, eu quero que ele fique aqui. Aí o bebê começa, vai para lá, eu puxo ele de volta. O bebê começa a ir para cá, aí de repente eu nem sei que o bebê está para cá, né? Rede modo padrão, divagando. Aí a rede de saliência diz: opa, cadê o bebê? Aí eu puxo de volta. Então assim, muita gente acha que o treino do mindfulness é sentar e ficar dizendo: quero prestar atenção na minha respiração, eu quero ficar aqui, quero ficar aqui, quero ficar aqui. Não é isso. O treino do mindfulness é você setar a intenção, você tentar focar naquilo, sim, você tem que tentar fazer um esforço para focar naquilo, mas não é um esforço birrento, é um esforço de, bom, eu vou tentar sentir de fato a minha respiração, eu vou tentar sentir, caramba, nunca senti minha respiração, nunca senti como que o ar entra no meu nariz, então eu vou sentir, aí você sente, daqui a pouco o bebezinho saiu, né? A tua atenção sumiu, e você traz de volta. O treino do mindfulness, que faz o tálamo ficar mais fortão, é esse aqui, ó. É o processo de puxar de volta. Não é o processo de dizer, fique aqui. Então, o treino do mindfulness, ele consiste em puxar a atenção de volta. Puxar a atenção de volta. Por isso que os professores de mindfulness falam assim: quando você perceber que você não estava prestando atenção, você já despertou. Né? Por isso que eles falam essa frase:
Quando você perceber que você não está desperto, nesse momento você está desperto, porque você acabou de perceber. Então, nesse momento, você traz de volta a atenção. Então, essa é a grande sacada, né? Não tem a ver com tentar controlar, não tem a ver com brigar, não tem a ver com se forçar. Tem a ver com gentileza e percepção. Cada vez que eu percebo, eu trago de volta. Cada vez que eu percebo, eu trago de volta. Então, isso funciona muito quando você está com ansiedade. Porque você começa a pensar assim, pô, tô com ansiedade, aquele problema, tarará, 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 tarará. E aí pronto, o que aconteceu? Sistema límbico, ativadaço, e sistema racional lá embaixo, 0, né? E aí você começa, putz, eu preciso do meu sistema racional para saber o que está acontecendo, para interpretar aquelas emoções lá e dizer o que elas estão me fazendo me sentir, ou para que elas vieram. Só que daí o que acontece? Você não tem raciocínio e você fica só emocional. Então é o cavalo batendo ali sem rumo. O cavaleiro soltou as rédeas e o negócio tá indo pro beleléu. E aí o que acontece? Você começa, bom, então o que eu vou fazer? Eu vou sentir o meu pé. Só vou sentir o meu pé aqui, sentindo o meu pé, o peso do meu pé, a sensação do meu pé, o calor. Será que tá calor no meu pé? Não tá calor, tá frio. Na verdade tá frio, tem um ar aqui. Qual que é o peso que tá aqui? Não tem muito peso, o chão tá bem lisinho, tá bem bom de pegar aqui. Aí pronto, só nesse processo, nesses 10 segundos, o que aconteceu? Aconteceu isso aqui, ó, o teu sistema límbico, ele não está sendo usado, porque você não está com raiva do teu pé, você não tem problema nenhum com o teu pé, então o que o teu cérebro entende? Não tem mais problema. E aí ele diminui o sistema límbico. E aí o que acontece com o sistema racional? Como você está com a intenção focada no pé, você está controlando o teu pensamento, né? Com intenção, ele dá uma subida. Então, por isso que aquela velha história, né? As pessoas me perguntam sempre, Gia, contar até 10 funciona? Bom, se você focar na contagem até 10 funciona, porque você vai fazer isso aqui, ó. Você vai subir o racional e desligar o emocional. Se você contar até 10 em concentração nesses números, né? Eu faço isso para dormir às vezes. Eu imagino eu desenhando o número 1 em papel, assim, em canetinha, num cartaz. Imagino a cor, né? Imagino 1, imagino 2 e me concentro nessa imaginação bem vívida. Quando dá 20, 30, 40 eu durmo, né? Eu penso assim, vou contar até 100 dessa forma, bem devagar, e aí eu durmo. Então por quê? Porque isso gera calma, isso gera um certo relaxamento, né? Mas então essas são algumas coisas que a mente das pessoas ansiosas tem um costume, né? A pessoa tem um correlato neural, né? Te expliquei já que sempre que você tem um processo mental, você tem um processo cerebral junto, né? Então assim, você tem a ansiedade lá no cérebro rolando, você tem a ansiedade na mente. A mente é aquilo que você percebe porque você não consegue abrir teu crânio e olhar teu cérebro. Mas se você entrar numa máquina de ressonância funcional, a gente vai ver a ansiedade no teu cérebro se você estiver sentindo ela. Então, o que você tem que fazer? Treinar um monte de coisas que tem aí, que já foram comprovadas milhões de vezes, para você treinar o teu cérebro, né? Para você deixar de ter um cérebro ansioso, para você aprender novos comportamentos, novos hábitos mentais. E aí tem uma série de coisas, tá? Tem muita coisa que influencia na ansiedade, muita coisa mesmo. Eu tenho um curso que tem 29 aulas lá sobre todas as coisas que influenciam na ansiedade. Ambiente influencia na ansiedade, o que você come influencia na ansiedade. Teu sono, vamos lá, vou pegar essa coisa do sono. Se você não dorme, no outro dia 40% a mais de ansiedade. No outro dia já, assim, é rápido o efeito do sono, né? Por quê? Porque você, no teu sono, o teu cérebro, ele lava, literalmente. Existe um processo que começa, quando você começa a entrar em umas certas fases de sono lá, começa um processo que se chama sistema glifático, né? Tem o sistema linfático, que é do corpo, e tem o sistema glifático, que é lá no cérebro. Então, um líquido passa por todo o cérebro, lavando o cérebro. Ele lava, literalmente. Então, ele pega umas moléculas lá que está sobrando, né? Moléculas de adenosina,
que se acumulam ao longo do tempo. Quanto mais adenosina tu tem no cérebro, mais cansado você fica. Então o cérebro lava aquela adenosina, por isso que você acorda no outro dia, que descansado que eu tô, se você dormiu bem, claro. E por isso que quando você dorme mal, você diz, caramba, dormi 10 horas e eu tô péssimo, tô acabado. O teu cérebro não lavou a adenosina, né? Não lavou. Você dormiu, mas o teu cérebro não tirou a adenosina. Então você acordou cheio de adenosina no cérebro, e a função da adenosina no cérebro é te botar num estado de sono, de cansaço, né? Pensa que a adenosina é como se fosse o sinal de óleo do carro, né? Tá faltando óleo, né? Precisamos botar óleo lá. Só que a adenosina, em vez de querer óleo, ela quer que você durma. Ela quer que você durma para fazer a lavagem. Então a insônia, infelizmente, é um grande problema de quem tem ansiedade. E aí, mais uma vez, né? Existem vários círculos infernais na ansiedade. O círculo infernal de você tentar suprimir pensamentos, aumentar os pensamentos, ter emoções negativas, brigar com essas emoções, ficar super estressado e ter uma crise, um ataque de pânico, né? Microfonia emocional. Mas existe uma outra coisa também. Você tem ansiedade e aí não dorme direito. E aí tem ansiedade e não dorme direito. E assim, a ansiedade te prejudica o sono. E o sono, falta de sono, te prejudica a ansiedade, te causa ansiedade. Então assim, é louco o negócio, é um bagulho muito louco mesmo. Porque quanto mais insônia você tem, mais ansiedade você tem. E aí por isso que as pessoas ficam mal. Porque começa um pequeno problema, elas não sabem lidar. Às vezes a pessoa não sabe identificar uma emoção que ela está sentindo, que a gente chama de emoções turvas, né? Quando a emoção é turva, é quando você fica assim, ó, naquele estado de apreensão, sabe? Você fica assim, se eu te perguntar, você tá bem? Você vai dizer, pois é, eu não sei, tem um negócio, eu não sei o que tá acontecendo, sabe? Eu tô meio mal assim, mas... E daí eu vou dizer assim, o que você tá pensando, sentindo? Não sei, tem alguma coisa, sabe? Alguma coisa que tá acontecendo, vai acontecer alguma coisa ruim, eu não sei o que. Isso a gente chama de emoções turvas. A consequência disso é quando você começa a fugir muito das tuas emoções, sabe? Então assim, você sente uma emoção negativa e aí você se distrai. Vou ver Netflix, vou ficar no celular, papapá. E aí aquela emoção negativa, ela veio para te dizer alguma coisa. E aí você fugiu dela e ela foi embora. Aí vem segunda vez a emoção negativa. Sei lá, teu chefe falou um negócio, você achou aquilo ofensivo e você sentiu o negócio e não deu tempo de interpretar racionalmente a emoção e você foi para outro lugar, né? Tirou aquilo da cabeça. O que acontece? Aos poucos você vai tendo uma capacidade diminuída de interpretar as tuas emoções, saber por que elas vieram e qual a função delas. Então às vezes você vai ficar triste porque o emprego que você tem é ruim, você não gosta dele, você quer uma outra carreira. Só que você, digamos assim, foge da tristeza, né? E vai para outra coisa. E aí o que acontece? As emoções ficam cada vez mais turvas para você, ficam cada vez mais nebulosas. Então, até é difícil para o psicólogo identificar, porque ele vai dizer assim, bom, o que você está sentindo? Você vai dizer que não sabe. Então, existe uma série de protocolos que a gente aplica para você clarificar as emoções, sabe? Então, você vai tornando essas emoções cada vez menos turvas. Essa é uma outra coisa que tem lá no curso também, né? Do controle da ansiedade, que é um curso que a gente fez. Como você tornar uma emoção turva um pouco mais clara e como você parar de fazer isso ao longo do tempo, né? Então existem vários processos que você consegue ir aplicando para ir entendendo como que as tuas emoções atuam ou por que elas estão ali naquele momento. E falando de emoções, todas as emoções são boas, né? Falando de utilidade, porque olha só, imagina você há 200 mil anos atrás. Você há 200 mil anos atrás não tem muita diferença de você agora com um homem, né, uma mulher, Homo sapiens de 200 mil anos atrás. O cérebro é quase igual. Imagina só, se você estivesse lá na selva, você diz assim, bom, ansiedade e medo é ruim. Na primeira oportunidade, um predador te matava, sem medo e sem ansiedade, né? Imagina você lá, você vê um urso e você diz assim, bom, agora, já que eu não tenho medo nem ansiedade, né, já que eu não tenho sistema parasimpático, já que eu não tenho sistema simpático, desculpe, já que eu não tenho sistema simpático, que é o sistema autônomo, que
aciona luta e fuga, eu vou racionalmente falar o seguinte: eixo HPA, libera estresse, né? Sangue, saia de onde você está e venha para os músculos grandes, pois eu preciso correr, né? Pupilas, dilatem. Pulmão, aumente a frequência. Coração, aumente a frequência. Se você tivesse isso, né? Se você tivesse que fazer isso, se você tivesse que disparar todos esses processos automáticos pelo teu racional, já que você, por exemplo, se você pensa que a ansiedade e medo são ruins, você estava morto, né? Então, assim, existe uma curva do estresse que eu mostro lá no meu curso, que é assim, ó, é uma curva realmente assim, né, de estresse. Se você tem é uma curva de estresse que mostra a performance, né? Então, aqui, ó, aqui pouco estresse e pouco desempenho. Aqui muito estresse e pouco desempenho. Aqui você fica travado e aqui você fica apático, paralisado. Então existe um período aqui que a gente chama de ótimo, né? É o nível otimizado do estresse. Maior performance, né? E estresse adequado. Essa é a curva do estresse. Se você quiser pesquisar sobre isso, curva do estresse no Google você vai achar. Depois faz um livro com esse tema. Eu já tenho uma ideia de título: A Impossibilidade de Viver Sem Ansiedade. É um ótimo nome mesmo. A gente tem lá, acho que 2 aulas sobre isso no treinamento. Sobre 2 ou 3 aulas explicando a função evolutiva e social e biopsicológica da ansiedade, né? A gente tem algumas aulas lá. Mas então o que é esse treinamento, né? Vou falar um pouquinho sobre o treinamento que a gente tem, se vocês se interessam. O treinamento é o seguinte: eu coletei, como falei para vocês antes, coletei ao longo da minha vida vários exemplos. Então tudo que tem lá no treinamento são exemplos reais que eu vivi na minha vida. Então eu vou falar lá, existe a situação X e eu vou usar a minha história para dizer, ou a história de algum paciente que eu atendi, para explicar esses processos, né? E o que eu uso de conhecimento? Uso meus exemplos, analogias, é uma coisa bem fácil de você entender. Já está pronto. Só não tem... a gente tem 24 aulas no treinamento, a gente tem 4 aulas que vão ser upadas ainda essa semana, mas 20 aulas já estão lá. Se você quiser entrar agora no treinamento, você vai conseguir já ver 20 aulas. Eu já upei elas todas hoje durante o dia. Então, assim, como é que é o curso? É um curso gravado, né? Tem lá as aulas são mais ou menos de 10 a 20 minutos, né? Tem 10 módulos. Vou olhar aqui os módulos para vocês verem. O conhecimento que tem lá é conhecimento da psicologia, da psiquiatria e das neurociências. Então o que eu fiz? Eu peguei livros de psicologia, peguei livros de mindfulness, que eu já venho lendo há muitos anos, peguei livros de neurociências e peguei livros de psiquiatria também. Então, assim, quem toma medicação, quem faz consulta com psiquiatra, tem também aulas lá para você saber se o cara está te atendendo bem, se o cara está te atendendo conforme o protocolo que está no livro Compêndio de Psiquiatria, que é um livro desse tamanhão assim, ó, que é um livro assim que é como se fosse o DSM que a gente tem também, que é o Manual Diagnóstico de Transtornos, mas ele é um manual clínico dos psiquiatras, né, que eles usam para abordagem, para dizer assim, bom, esse é o tratamento ouro para tal coisa. Então tem lá nesse livrão. Eu usei esse livro para fazer as aulas que são sobre os medicamentos. Então tem algumas aulas lá, tem as aulas sobre os tipos de ansiedade, daí cada tipo de ansiedade é explicado qual é o tipo, né, qual o tratamento que mais se usa, psicológico e medicamentoso, enfim, né. E aí tem os módulos, né, definições de ansiedade, medo, pensamento, emoção, algumas coisas eu falei para vocês aqui, o funcionamento do estresse, da ansiedade, o que fazer numa crise de ansiedade, o que não fazer, né, tem algumas aulas sobre isso, como identificar as causas da ansiedade, causa genética, a causa ambiental, teu ambiente causa muita ansiedade também,
né? Se o teu ambiente está engatilhando pensamentos, você tem que saber que pensamentos são esses, né? E para onde que eles vão te levar. Como é que você muda teu cérebro, né? O que acontece no teu cérebro quando você tem ansiedade, quais são as estruturas que estão modificadas lá no teu cérebro, como que ocorre a mudança neuronal, a plasticidade do cérebro quando você faz um treinamento ou uma terapia, alguma coisa, tem também aula sobre isso. E aí como que você faz essa modificação? Tem algumas aulas sobre organização mental, né? E vai ter umas aulas sobre como você organizar o teu ambiente. Essas aulas ainda não estão upadas do ambiente, mas as aulas de como você organizar a tua cabeça já estão lá. Os tipos de ansiedade, então, aí vai ter aulas sobre alimentação, o que você não pode comer porque te causa ansiedade, como por exemplo o negócio do café. Tem algumas frutas que não são muito boas para ansiedade porque mexem ali no teu sistema intestinal e gera citocinas, que são células inflamatórias que aumentam o cortisol. Então vai ter uma aula lá sobre o que você não deveria comer se você tem ansiedade e o que você deveria comer. Tem certos alimentos que são muito bons, tipo aveia, por exemplo, abacate, cebola crua ou cebola cozida, alho cru. Tem muita coisa que aumenta muito a produção desses bichinhos positivos que vão produzir serotonina, né? Então vai ter aula sobre comida, né? O que comer, o que não comer, papel disso na ansiedade, no estresse, no medo. Vai ter aula sobre o sono também. Então assim, vou fazer uma aula sobre o sono, sobre o que induz o sono, se você tem ansiedade, o que não induz o sono, se você tem insônia, né? Então assim, se você tem insônia, você vai saber o que fazer e o que não fazer. E, por exemplo, se você está num dia meio com sono, você vai saber o que você pode fazer para se ativar, entendeu? Então, assim, digamos que você dormiu meio mal no dia e está meio sonolento. Então, vai ter lá o que você pode fazer para dar uma ativada, né? Para dar uma acordada. E também vai ter o que você não pode fazer na tua noite, que é o que a gente chama de higiene do sono. Tem uma série de coisas que você não pode fazer de noite porque você não vai dormir bem, né? Então, assim, você tem que se expor à luz natural. Eu sempre falo aqui no Instagram, né? Baixar o aplicativo, aquele Light Matter, e você tem que pegar no mínimo umas 3.000 lux na primeira hora que você acorda para você regular teu núcleo supraquiasmático, que é o núcleo que tem os genes clock, que são os genes relógio que alteram todo o teu sistema, né, de acordar e dormir. Então, o teu núcleo supraquiasmático é o que vai dizer noradrenalina precisa estar ali ou não, dopamina precisa estar ali ou não, cortisol pode estar ali ou não. Então quem que manda nisso? O teu ritmo circadiano. E quem que manda no ritmo circadiano? Núcleo supraquiasmático. E o que regula esse cara? Luz natural, né? Então assim, você às vezes trabalha no escuro, né? Você trabalha no escuro dentro de um apartamento onde não tem luz, dentro de uma sala onde não tem luz. E aí de noite você tem luzes muito brancas. Por exemplo, aqui, se eu fosse medir, eu creio que daria uns 100 lux, né? Então aqui não é um ambiente bom para mim ficar para dormir. Daqui a pouco eu vou terminar essa live e vou para casa, e lá não. Lá eu tenho um abajur que fica bem no chão e uma luz amarela de baixa intensidade, bem amarela mesmo, e eu desligo tudo na casa e só ligo ela. Então se eu boto o meu aplicativo de medir o lux, naquela luzinha vai dar 15, 12, 14, 20. Então meu núcleo supraquiasmático diz: hoje já está indo dormir, baixa a dopamina, né? Motivação na hora de dormir é péssimo, baixa a noradrenalina, agitação na hora de dormir é péssimo, né? Baixa sistema límbico, baixa sistema emocional, baixa motivação, vontade de resolver problemas e aumenta a serotonina, né? Então tem uma série de coisas que você vai fazer na hora de dormir para você dormir bem. E não se preocupe, são coisas que funcionam, porque eu, além de ter sido a pessoa mais ansiosa que eu conheci, eu acho que eu fui a pessoa que mais teve insônia que eu conheci também. Eu tive insônia por anos e anos e anos e anos, e nada funcionava, e eu tomava medicação, a medicação não fazia mais efeito, enfim, um negócio muito louco. E essas coisas são coisas comportamentais, né? Não é medicação, são comportamentos que eles têm efeito no teu cérebro,
Essa coisa da luz, por exemplo, é muito quente hoje em dia na ciência. Essa coisa da luz é uma coisa super comentada. Se você for ver neurocientistas bons hoje em dia, você vai ver que eles vão falar disso, né? Se os caras são bons, eles vão falar desses estudos, porque tá todo mundo comentando sobre isso, né? Existe uma série de pesquisas sobre essa questão. Então, vai ter umas aulas lá sobre a higiene do sono, algumas aulas sobre insônia. E vai ter aulas também sobre exercício. O que faz para uma pessoa que tem ansiedade o exercício físico? Só dando uma dica para você aí. Um exercício físico de 20 minutinhos, se ele faz você suar um pouquinho, ele aumenta a dopamina. A dopamina o que faz? Ela aumenta o córtex pré-frontal. Ela dá uma ligadinha no córtex pré-frontal. Então, se você tiver um córtex pré-frontal um pouquinho mais, funcionando um pouquinho mais, você vai ter menos ansiedade. Então, assim, tô ansioso, preciso fazer uma prova, alguma coisa e tal. Por exemplo, o que eu fiz antes de vir para cá? Eu fui para academia. Eu fui para academia às 6 e saí de lá às 7h20. Então, assim, dei um baita de um treino, porque hoje eu tinha uma live importante do lançamento do curso e tal. Então, o que eu fiz? Fiz um exercício físico intenso, 1h20. Cheguei aqui para fazer a live totalmente serotoninérgico, totalmente frontalizado. Hashtag frontalizado, né? Não, vai dar tudo bem, tô tranquilo. Estudei pra caramba, por anos e anos e anos. Estudei por meses, fiz todos os roteiros das aulas, escritinho, li várias vezes, resumi, mandei pro pessoal da equipe revisar também, ver se a linguagem estava boa. Então não tem erro, né? Só que eu só consegui pensar isso por quê? Porque eu estava tranquilo, porque eu fui fazer um exercício físico antes de vir para cá. Provavelmente, se eu ficasse pensando, será que vai ficar bom, será que vai ficar boa a live, eu chegaria aqui travado, e aí me dá branco, enfim, né? Então, vai ter aulas lá também sobre o que o exercício físico faz na cabeça da pessoa ansiosa. E também vai ter aula sobre mindfulness. Vai ter algumas aulas sobre a meditação mindfulness, como você praticar. Eu dei algumas dicas bem bacanas para vocês. Eu acho que tem gente que só vai sair dessa live aqui, já vai saber praticar mindfulness muito mais do que um monte de vídeo que viu por aí na internet, porque uma das coisas que eu sei fazer muito bem é orientar o mindfulness. Isso eu tenho certeza de que eu sei, porque faz anos que eu faço isso. Eu trabalho num hospital e a gente ensina os pacientes, a gente ensina os enfermeiros e os médicos a fazer a meditação mindfulness, a aplicar nas outras pessoas, né? Faz anos que eu faço isso já. E aí você me pergunta, Gia, qual que é o preço desse curso, né? Qual que é o preço desse treinamento? Gente, olha só, é bizarro o que fizeram aí, né? O pessoal fez uma sacanagem até. Olha só, treinamento controle da ansiedade, que seria R$ 247, um aulão de dúvidas, que seria R$ 69, e os áudios de meditação, que seria R$ 49. Daria 365, mas a gente vai fazer por R$ 149 à vista, ou 6 vezes de 27,6. Se você for pagar Netflix, você paga mais caro e não aprende nada sobre ansiedade. Aliás, você aprende lá no aplicativo Headspace, que tem lá, mas ele só te ensina a parte da meditação, né? Aliás, se você assina a Netflix, assista lá o Headspace, que é bem bacana. Mas olha só, todo esse conhecimento que eu acumulei por anos, né, sendo uma pessoa ansiosa, passando por tudo isso, estudando psicologia, estudando neurociências e pegando os artigos e o pessoal, o material ali da psiquiatria, vai sair por R$ 149 à vista. E esse é um preço promocional, porque a gente está lançando agora o curso. Provavelmente esse curso vai ser reajustado, provavelmente a gente vai colocar alguma aulinha mais ali, a gente vai refazer alguma coisa e aí já não vai ser mais esse preço. Então tenha certeza que se você comprar agora, você vai ser uma das primeiras pessoas que vai conseguir fazer o treinamento e com certeza o curso vai ficar mais caro ao longo do tempo, né? A tendência é ficar mais caro. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa interessante sobre ansiedade e alguma técnica e alguma coisa que vocês possam sair já hoje e aplicar, né? Então, vocês podem parar de fazer aquelas coisas que eu falei para vocês que não é legal fazer, né? Vocês já vão entender agora. E a partir de hoje, quando você sentir ansiedade, quando você sentir medo, estresse,
você vai lembrar. O Gia falou que o que está acontecendo no meu cérebro agora, a amígdala, não é problema não, é a amígdala. A amígdala que está vendo o problema onde não tem, né? O córtex pré-frontal que precisa ativar um pouquinho. Não é que tem problema em tudo, né? Se você quiser levar um conhecimento, eu tô até hoje buscando esse artigo. Existe um artigo que dizia, era um estudo científico, que dizia que mais de 80% dos nossos pensamentos sobre coisas negativas não eram correspondentes com a realidade. Então leva esse conhecimento. De cada 10 coisas que você se preocupa, 2 só deveriam ter a tua atenção. 2 só deveriam ser coisas que realmente você deve se preocupar com elas. As outras 8 são, como o Mark Twain fala na frase dele, né? Tive muitas catástrofes na minha vida, a maioria delas nunca ocorreu. Eu também tive muitas catástrofes na vida, a maioria delas nunca ocorreu. Obrigado, pessoal. Valeu. Bora continuar no aprendizado e nos estudos. Então a gente se vê numa outra oportunidade. Quem quiser entrar no curso, o link está na minha bio. Já estão as aulas lá, né? Então 20 aulas já estão prontas. E durante a semana agora eu vou adicionar as aulas que restam. E aí vai ter uma live, quando você entrar lá e fizer os treinamentos e tal, e tiver alguma questão, você pode enviar a tua pergunta e a gente vai fazer uma live para os alunos, onde a gente vai interagir direto com as perguntas que os alunos vão ter. E aí a gente vai responder essas perguntas e também vai ficar gravado para o pessoal que entrar lá. Então, boa sorte, espero que você consiga superar a ansiedade. É possível, eu fiz. Se eu fiz e eu era a pessoa mais ansiosa que eu conhecia, você também faz. Aceita pagamento com Pix, sim, pode fazer lá que aceita. Aceita todos os tipos de pagamento, boleto, cartão, é tudo pela plataforma lá que a gente hospedou o curso. Então é isso, qualquer dúvida pode me chamar no direct, se quiser comentar alguma coisa a mais, continuar uma conversa, pode me chamar aí no direct. Agradeço a atenção de vocês. E faz um negócio se você gostou desse conteúdo e se isso te ajudou, né? E se você acha que esse conteúdo é um conteúdo top que você não vê por aí. Se você acha que esse conteúdo que a gente passou aqui é um conteúdo top, o conteúdo que ele passou é massa, manda para alguém, manda essa live para alguém, compartilha essa live com as pessoas que você sabe que tem ansiedade, com as pessoas que não respeitam a tua ansiedade, que dizem que isso é frescura, ou com as pessoas que você quer ajudar de fato, porque realmente é um curso bem bacana e a live em si já é uma live que tem muito conteúdo, né? Mas o conhecimento é bem bacana, tá tudo certinho, tudo conforme manda os preceitos científicos, os protocolos de tratamento, tudo certinho, e espero que vocês consigam ajudar também algumas pessoas aí. A nossa missão é essa, né? Divulgar a ciência e divulgar os tratamentos que funcionam, porque ninguém merece, né, ficar vendo perigo em tudo e ficar com medo o dia inteiro, não conseguir dormir e se preocupar com tudo. Beleza, pessoal? Grande abraço e a gente se vê numa próxima oportunidade. Aí, a partir de agora a gente vai fazer mais lives aqui no Instagram.